nós vimos que para calcular a derivada pela definição, a gente quer calcular a derivada num ponto A, f de A, a gente quer achar o coeficiente angular da reta tangente, e a gente usa uma reta secante, uma reta que tem dois pontos, a reta tangente, ela só tinha um ponto comum e a gente não sabia quem era o coeficiente angular. E a gente foi e deduziu que esse coeficiente angular da reta tangente, intuitivamente, né, esse coeficiente angular a gente define como sendo a derivada. Então, a derivada é o coeficiente angular da reta tangente. E ele nasce como? A gente pega um A mais H, isso a gente repete até ficar clara essa ideia, f de A mais H, ó, está aqui o A mais H, calcula a imagem dele, e a gente passa a ter um delta y sobre um delta x. Agora eu tenho dois pontos, e a hora que a gente faz o limite com esse h aqui tendendo a zero, a gente acha o coeficiente angular da reta tangente, que é a derivada. A gente vai fazer isso agora para a função exponencial. Então, vamos observar o que a gente está dizendo. Quem que é a derivada? A derivada no ponto A vai ser o limite de f de A mais H menos f de A sobre H quando H tende a zero. Isso é a derivada no ponto A. Só que a gente vai querer achar a função derivada. Então, ao invés de, quando a gente fez a derivada lá da função f de x igual a x ao quadrado, a gente fez no ponto 4,16. Aí a gente usou f de 4 mais h e fez a continha e achou que a derivada valia 8 no ponto 4. Então, f' de 4 valia 8. Se a gente fosse fazer a mesma coisa por ponto 5, 25, que também está sobre a parábola, teria que usar de novo a definição. Então, a gente vê que a função derivada, quando a gente usa o x, a derivada de x ao quadrado é 2x. Então, no ponto 4 vale 2 vezes 4, que é 8. No ponto 5 vale 2 vezes 5, que é 10. Então, a gente acha a função derivada. Então, ao invés de estudar num ponto A toda hora, a gente estuda no ponto X. Então, eu estou querendo achar a função derivada. Então, aqui eu estou. Imagine que eu estou com um ponto de tangência lá, X. Aí eu vou pegar X, f de X. Isso aqui é a derivada, né, a função derivada, desde que esse limite exista. Então, esse limite nasce, quando a gente vai analisando, ele nasce numa indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, a gente tem que simplificar alguma coisa, ou conseguir reescrever, ou conseguir interpretar, estudar o limite para concluir quanto que ele vale se ele existir. A gente quer fazer essa conta agora para a função f de x igual a elevado a x. A função exponencial. Então, esse a aqui, ele é maior que zero e diferente de 1. A gente já estudou isso por causa de domínio. Se o a fosse 1, ela seria função constante. Se o a fosse negativo, a gente teria uma função com vários pontos fora do domínio, igual meio, 1/4, se o a for negativo. Então, a gente padroniza aqui que esse a é maior que zero, diferente de 1, para a gente batizar uma função com esse formato de exponencial. Então, o que a gente vai fazer agora, ó, é calcular f de x é a elevado a x. Então, eu vou substituir f de x por a elevado a x. E o que vai ser f de x mais h? Então, quando eu for substituir aqui, ó, x mais h, eu vou substituir aqui por x mais h. Então, essa derivada vai ficar assim, ó, f' de x vai ficar limite, substituindo no x mais h, vai ficar a elevado a x mais h. Eu substituí o que está dentro aqui no expoente. O que está dentro aqui veio para o expoente. Menos o a elevado a x, o a elevado a x. Tudo isso sobre h, quando o h tende a zero. Então, a gente tem que calcular esse limite agora, ó. A gente já sabe que está com uma determinação para calcular esse limite, mas como é que a gente vai fazer para calcular esse limite, então? Então, essa é a próxima missão. Pensar nesse limite, o que a gente pode fazer, se tem alguma propriedade. Então, a gente está partindo da função f de x igual a elevado a x, a função exponencial, e querendo calcular a derivada dela pela definição. Então, isso é como se fosse uma demonstração, né? A gente não vai procurar cobrar isso, vai usar esse raciocínio no futuro próximo aí, ó. Então, eu estou com a mais h, aqui em cima, a elevado a x mais h, menos a elevado a x sobre h, quando h tende a zero. Então, o que a gente vai fazer nesse primeiro momento? Uma propriedade que a gente tem para essa parte amarela aqui, ó, a elevado a x mais h, é escrever isso como repete, ó, repete a base, somos expoentes. Lembra dessa propriedade, só que a gente está usando ela
para separar os expoentes. Ó, se eu tenho x e tenho h aqui, ó, se eu repetir a base e somar os expoentes, eu volto no anterior. Menos o a elevado a x, que já estava ali, tudo isso sobre h, quando h tende a zero. Então, a gente só reescreveu usando uma propriedade de repete a base e soma os expoentes. Se nós observarmos agora, olha, o a elevado a x, ele está aqui e está aqui, ó. Então, eu posso colocá-lo em evidência. Então, olha o que a gente vai ter se a gente coloca em evidência. Vai ficar assim, ó, f' de x, vai ficar um limite de a elevado a x em evidência, aí sobrou aqui um a elevado a h menos aquela parte vermelha lá, a elevado a x, ficou 1, ó, porque a elevado a x vezes 1. Tudo isso sobre h quando h tende a zero. Se nós observarmos, o que está acontecendo aqui é que o h que está tendendo a zero, o a elevado a x, ele não varia com h. O a elevado a x, ele varia só com x, ó, com o x que eu escolhi lá no início. Poderia ter sido 4, igual eu coloquei no exemplo anterior, né, do 4 no 16. Poderia ter sido 1, poderia ter sido... Então, esse x aqui, ó, ele tem a ver com esse x aqui. Agora, quem está tendendo a zero é o h, e só tem h nesse lugar e nesse. Então, isso aqui, ó, essa parte aqui, ela é constante em relação a h. E se o limite existir, esse limite de k, esse limite aqui com parênteses dividido por h, esse nosso zero sobre zero aqui, aspas, se ele existir, a gente pode separar os limites. E então, eu vou dizer que ele existe e a gente vai estudar esse limite fazendo a seguinte conta. Ó, vamos fazer assim, ó, vamos colocar a elevado a x aqui saiu, porque é constante, porque não depende do h, e a gente vai estudar esse limite aqui para algumas bases conhecidas. Para algumas bases, por exemplo, o a igual a 2, então eu estou estudando a derivada da função 2 elevado a x. Vamos fazer o a igual a 3, vou estudar a função 3 elevado a x. E a gente vai analisar o que está acontecendo com esse limite. Então, essa continha aqui, que a gente está fazendo aqui, a gente vai fazer uma tabela com ela. Então, a hora que a gente for pensar nisso aqui, ó, então isso aqui é a derivada da minha função f de x igual a elevado a x. Quem que está sendo a derivada? Está sendo o próprio a elevado a x, ó, ficou ele sozinho aqui, vezes esse limite que eu estou afirmando que existe, vezes um número. Que número é esse? Esse número é o valor desse limite. Então, vamos fazer uma análise aqui para valores, como eu disse, de A que a gente conhece. A que a gente tá acostumado a precisar dela. Então, vamos fazer assim, ó. Quando eu tenho, vou colocar valores de A. Eu vou pegar aqui H, vou pegar aqui H, e vou pegar aqui 2 elevado a H menos 1 sobre H. Então, o que eu fiz? Escolhi o A igual a 2. Meu denominador é um H. Tá muito feinho, mas é um H. Agora eu vou escolher o meu A igual a 3. Mesma conta para o A igual a 3. Então, a gente teria 3 elevado a H menos 1 sobre H. Então, o que a gente está dizendo aqui? Ó, que o A vale 2, estou dizendo aqui que o A vale 3. Quais seriam os números que eles aproximariam? Então, o meu H está fazendo o quê? Aproximando de zero. Então, imagina que o meu H é 0,01. O que eu estou dizendo? Que eu vou pegar uma calculadora e vou fazer essa conta mesmo. Ó. Vai ficar assim, ó, 2 elevado a 0,01 menos 1. O menos 1 a gente faz de cabeça, né? Dividido por 0,01. O dividir por 0,01 é a mesma coisa que multiplicar por 100, que a gente faz de cabeça também. Então, a gente precisa da calculadora só para fazer essa conta aqui, ó, 2 elevado a 0,01. E eu peguei a calculadora e achei que esse número é igual a 0,69. Achei mesmo, tá, gente? Esse número aqui, ó, é 0,0... Peraí, mentira. Esse número aqui é 1,069. Quem tiver curiosidade aí, pode pegar a calculadora e fazer. Então, é 1, isso aqui. Eu vou subtrair 1. O que vai sobrar? Vai sobrar 0,69 quando eu fizer os dois juntos. Ó, se a gente fizer os dois juntos, vou colocar uma chave para isso.
Quando eu fizer essa conta aqui, eu estou pegando isso e subtraindo 1. Então, vai ficar 0,69. Vou multiplicar por 100. Então, isso aqui vai ficar 0,69955. Essa é a conta que a gente obtém nesse caso aqui. Essa conta total. Se eu pegasse 0,001, aumentei a quantidade de zero aqui. Aqui já vira 0,693 alguma coisa. À medida que vai aproximando de zero aqui, ó, mais perto de zero ainda, fica 0,6931. E esse número que está aparecendo aqui, ó, esse número, ele é um número que é ln de 2. Então, quanto que vale esse limite? ln de 2. E esse amarelo aqui? Se eu fizer a mesma coisa com 3 elevado a 0,01 menos 1 multiplicado por 100, aí que conta que vai dar essa? Vai dar 1,098. Essa conta aqui, ó, quando eu estiver fazendo a conta, isso vira ln de 3, que está na calculadora científica. Esses números estão na calculadora científica. Então, o que acontece aqui? A gente está dizendo que a derivada, esse limite existe e ele vale ln de A. Então, o que é ln? ln é log de A na base E. Que número que faz esse coeficiente angular dar exatamente 1? É o número E, porque fica log de E na base E. Então, olha o que a gente está... Isso aqui é como se fosse a demonstração de por que a derivada de A elevado a x é igual a elevado a x vezes ln de A. E a derivada de 2 elevado a x, mentira, de E elevado a x, E elevado a x é E elevado a x. Essa função aqui é das mais importantes que a gente tem na matemática, no cálculo de modo geral. Por quê? Tirando a função nula, a derivada da função nula é ela mesma. Tirando a função nula, ela só vai ser a única função que é derivada dela mesma, porque o ln de E é 1. Então, a derivada da função E elevado a x é E elevado a x. A derivada da função 2 elevado a x fica 2 elevado a x vezes ln de 2. Derivada de 10 elevado a x é 10 elevado a x vezes ln de 10. 10 elevado a x vezes ln de 10. Mas a função que a gente mais usa é essa aqui, ó. Essa aqui disparada. Derivada de E elevado a x é E elevado a x. É ela mesma.